Manuel Vitor Pereira, obrigado pelo superchat aí. Renato melhorou tudo que o Ceni fez, menos a falha no meio. Falta pegada na marcação. Vemos 1 a 3 adversários passando fácil na nossa marcação. Ela é sem pressão. E aí ele complementa ainda com outro superchat também. Obrigado, Manuel. Buraco no meio faz que perdermos. Buraco no meio faz perdermos para time com coragem. E aí eu queria que vocês comentassem sobre isso, porque o que eu tenho de interpretação sobre essa mensagem e tentar trazer para dentro de campo é que o Flamengo é um time muito técnico, é um time que gosta da bola, gosta da posse de bola, e quando não a tem, não é um time muito de pegada, não é um time que morde muito o adversário. É um time que tenta tomar a bola no ataque, principalmente, e depois faz aquela marcação entre linhas para dificultar a entrada deles para a finalização. Não sei se eu estou certo nisso, vocês podem me dizer, mas para vocês, falta uma marcação de mais pressão ou não? Para mim, falta a transição. A transição defensiva do Flamengo ainda é ruim, principalmente quando é quebrado a pressão alta. Se a gente está lá na pressão e por um acaso essa bola, o time adversário consegue girar essa bola, sempre sobra um 3 contra 3, um 4 contra 3 ali, e aí a gente... Hoje, contra o Sport, a gente viu umas 2 vezes o Sport vindo 3 contra 3 ali, o Léo Pereira na do Isla, sabe? Assim, umas loucuras. Bruno Viana cobrindo lá o Isla, o Léo Pereira no meio, aqui o Felipe Luiz meio que dando conta de 2 jogadores. Acontece, né? É uma característica, porque o time faz essa pressão alta, e aí quando ela é furada, você está com 5, 6 jogadores no campo de ataque, então você vai ter que voltar correndo. E aí você pega um contra-ataque aí, às vezes no mano a mano, né? Mas eu acho que o time tem que estar preparado para quando furar essa pressão alta. Na hora que furar, tem que ter um combate ou então um posicionamento que não faça a gente sofrer tanto. Hoje a gente não sofreu tanto porque o Sport também é fraquíssimo, mas a nossa transição ainda precisa de melhoria. Eu acho que o problema não é nem a marcação, acho que não tem um buraco no meio. O problema é quando a gente perde a bola e tenta fazer a pressão, a nossa transição é ruim quando os caras conseguem se livrar da pressão. Alan, quer comentar? Eu até citei isso mais cedo, né? Que por mais que a gente tenha conseguido administrar bem o jogo e tudo, o adversário é fraco, não tem qualidade. Mas eles ficaram ali 2 ou 3 vezes, eu tinha até citado isso, meio que com a oportunidade, né, de se dribla um, o cara começa a ter superioridade numérica e poderia gerar um perigo ali grande à equipe rubro-negra. Só que os caras não tiveram capacidade e competência para isso, então a jogada não desenrolou, né? E tem alguns, igual o Júnior, que eu vi aqui, vocês só reclamam. Então não é isso, Juninho, não é reclamar, cara. A gente tem que pontuar o que precisa ser melhorado ainda, tá? Eu entendo que o Flamengo já evoluiu muito, sendo muito franco, mas ainda temos sim coisas a acertar, a evoluir. Vamos ter jogos, e aí eu já começo a pensar, vou ser muito franco, só para que você entenda, né? Vamos ter jogos como nós tivemos contra o River na final da Libertadores da América. E aí é o tipo de jogo, parceirão, que você não pode dar essas brechas, você não pode vacilar. Porque se vacilar, vai ser mortal. Então, como eu já entendo e prevejo um jogo como naquele nível que a gente acabou jogando contra o River, eu entendo e peço as correções o quanto antes. É isso. Agora, Alan e Marcão, eu queria fazer uma pergunta em cima disso, inclusive. Visto que a gente tem tido constantemente problemas no nosso setor defensivo com relação às peças do setor defensivo, não é só o Rodrigo Caio, é o Gustavo Henrique, é o Bruno Viana, é o próprio Léo Pereira, é o Felipe Luiz, é o Isla, é o René, enfim, está tendo... Cada jogo a gente tem quase, não em todos, mas a grande maioria desses jogos, a gente ainda não tem uma defesa, até então, definida de qual é a defesa titular do Flamengo. Ou não, para vocês já existe Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Felipe Luiz. Para vocês essa é a zaga do Flamengo? É a linha defensiva? Ou não? Ou vocês acham que isso ainda está em produção? Visto que, principalmente, o Rodrigo Caio jogou com o Renato Gaúcho dessas 10 partidas, 2. Então, assim, como, de repente, chegar nessa transição tão refinada, no caso do Marcão, e no caso do Alão, como chegar
numa questão de uma defesa que esteja mais sólida, mais confiável. Como é que vocês chegam... Essa provocação que eu estou fazendo a vocês faz algum sentido ou não faz nenhum sentido? Assim, Perrotinha, vamos lá. Para mim, a zaga titular do Flamengo já está definida, tá? A linha defensiva titular do Renato Gaúcho hoje é, né, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Felipe Luiz. Não tendo o Rodrigo Caio, que a gente está com a ausência dele há muito tempo, para mim, a segunda zaga do Renato Gaúcho é o Léo Pereira agora na esquerda e o Gustavo Henrique na direita. Então ficaria, né? Sem o Rodrigo Caio, ficaria Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz. Então, para mim, está muito claro isso, tá, Perrota? Essa é a linha defensiva do Flamengo. Agora, quando a gente fala transição defensiva, ela não quer dizer apenas os defensores, a última linha defensiva. Ela quer dizer o meio de campo. E aí você pega os dois jogadores que jogam no meio, principalmente, que é, na maioria das vezes, o Diego, o Arão, né? Tem sido aí o Diego, o Arão e o Thiago Maia, que é o que eu acredito que ela possa evoluir. Hoje, a linha defensiva, e quando o Marcão fala muito disso, transição defensiva não está legal. A gente ainda pega na transição defensiva, encaixar ainda, né? Assim, o espaçamento entre esses dois jogadores e o sistema defensivo e a forma como eles vão se movimentar em campo. E aí, hoje, titular para mim é, sim, o Diego ao lado do Ilharão, e com o retorno do Thiago Maia, eu acredito que o Thiago Maia possa vir a substituir. Não sei com a chegada de novos jogadores como é que isso vai acontecer. Por quê? Porque estão falando, o Kennedy é um cara que joga mais aberto ali, né? O Kennedy jogaria ali na do Everton Ribeiro, vamos colocar nessa linha aí. E parece que esse novo nome aí que surge, né? O Andrés Pereira. Andrés Pereira. Então, esse entraria ali meio que para substituir o Arrascaeta, mas também pode ser que ele faça esse papel ali de um segundo homem de meio de campo ali. Então, vamos aguardar, vamos ver se vai se confirmar. O Marco Braz já falou que o nome que não havia sido vazado é o dele, né? Do Andrés Pereira. Já tem aí, né, sites colocando que o cara está bem próximo do Mengão. Deve ser anunciado aí, né, nas próximas horas. Então, vamos aguardar um pouquinho. Eu não acompanho o atleta, né? O Marcão acompanha um pouco mais, eu não acompanho, então eu não vou poder trazer, eu vou ter que estudar ainda sobre o jogador, assistir alguns jogos, né? Para que a gente possa fazer. Agora, só quero dar um recadinho rapidamente para vocês. Por DVD, irmão, até eu jogo para fazer DVDzinho de bons momentos, de bons lances, é lindo, é mole, né? Dá para pegar. Inclusive dando esporro. Se vocês quiserem, eu preparo um DVD dando esporro, que é uma beleza. Falando, dando esporro, eu concordo. Jogando bola, mais ou menos. Falando, ele vai ver. Vou ter que resgatar o meu vídeo lá entortando a galera. Entortando a galera. Marcão, se eu bem me lembro, o Alan entortando a galera tem muito a ver com os esporros que ele deu dentro do campo. Principalmente no pau no c***. O pau no c*** tomou muito esporro dele dentro de campo e isso foi muito engraçado. Mas tem um balãozinho num cara cheio de marra lá, eu lembro. Deu. Cara, construí um prédio em cima do namorado da Nivinha, ainda peguei a bola e dei pra ele. Toma aí, parceiro, vai lá. Olha só. Um prédio. É sensacional isso. Vamos lá. Com relação à zaga, eu acho que a zaga é essa, né? É Diego Alves, Isla. Agora joga Gustavo Henrique pela direita, Rodrigo Caio pela esquerda e o Felipe Luiz. A gente tem um problema sério com essa zaga, tá? Qual seria o problema? O Flamengo hoje completou 43 jogos na temporada. 43 jogos. O Isla jogou 23, metade. O Felipe Luiz, deixa eu procurar aqui. O Felipe Luiz jogou menos até. Então, assim, ó, o Isla jogou 23. O Rodrigo Caio, deixa eu procurar ele aqui. Os caras sumiram, tava tudo aqui, pô. O Felipe Luiz jogou 30, foi quem mais jogou. O Rodrigo Caio tem 17 jogos. E o Gustavo Henrique tem 21 jogos. Então, assim, de 43, a gente tem jogadores com menos da metade dos jogos atuando. Então, assim, eles atuaram muito pouco. Mesmo a gente falando que é a zaga titular, eu acho que eles atuam muito pouco juntos, né?
você pegar aí, sei lá, o Rodrigo Caio tem 17 jogos. Alguns não foram do lado do Gustavo Henrique. Então, ainda para você casar a zaga ainda, é muito mais complicado, né? O Isla, da mesma forma, né? E o Felipe Luiz é o que está mais constante aí, apesar de ser o mais velho deles. Concordo com o Alan que, na questão da transição defensiva, o meio está envolvido aí, né? Então, a gente precisa também ter o trabalho do Arão e do Diego hoje, que são os titulares. Isso falando sem a chegada de nenhum reforço. Chegando os reforços, eu não sei se o Kennedy toma a posição do Everton Ribeiro de primeira, né? E a gente vai precisar ver como é que chega o Kennedy, como é que está tudo isso aí. Acho que é uma baita de uma opção para quando ele for convocado, assim como o Andrés Pereira para a questão do Arrascaeta. Mas eu acho que se o Andrés Pereira chegar, ele é titular do time, e aí sim, na função que hoje faz o Diego, né? Muita gente está falando aqui, até aqui no chat, aqui, o titular na vaga do Gerson é o Thiago Maia, aqui, o Rod CRF falou isso aqui. Hoje seria, mas, cara, o Thiago Maia a gente tem que lembrar que vem de uma cirurgia, de uma contusão complicada. Não foi simples o negócio com ele ficou 6 meses fora, até mais, né? Então, tem uma nova readaptação aí para ele poder jogar. Eu acho que o Andrés Pereira, se vier, chega como titular na vaga do Diego, e quando o Arrascaeta sair, ele vai ser empurrado para lá, e aí a gente vai entrar ou com o Thiago Maia ou com o João Gomes para fazer esse jogo. A transição defensiva é mais do que só a zaga, né? É mais do que só a questão ali da primeira linha de 4. E tem uma coisa que está acontecendo. Eu estou achando os dois zagueiros muito distantes um do outro. Tem entrado bola em profundidade ali. Hoje tentaram algumas, e aí o Bruno Viana foi bem em umas, o Léo Pereira em outras, né? Dependendo do lado de onde ela vinha. Mas precisa tomar um cuidadinho aí também. Tem a questão de posicionamento e tem também essa questão da transição que precisa ser melhor trabalhada.